com o ateliê Semiótica das Práticas de Vida de Imigrantes e Refugiados. O ateliê é coordenado por Alexandre Marcelo Bueno e o artigo apresentado agora é de autoria do Alexandre e dos Alexandres. Alexandre Bueno e Alexandre Sbablo. A Canção do Outro, Paixões Cancionadas de Imigrantes e Refugiados. Estão prontos? Ok, muito obrigada. Obrigado, Paulo. Obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Bom, é o seguinte, então, o projeto como um todo, né, ele nasce dessa projeção, não dessa projeção, mas desse estereótipo que a gente tem na mente do imigrante, né? Que normalmente quando a gente pensa no imigrante, a gente pensa em pessoas simples, com baixa formação, que vem à procura de um emprego, que vem sempre numa situação, digamos, complicada, né? Esse trabalho também, para quem estava acho que há 2 anos atrás, não é? A gente tentou reformular algumas coisas, evoluir no nosso estudo, na nossa percepção do nosso objeto, né? E na pesquisa em si, estabelecendo outros diálogos teóricos. E, enfim. Então essa noção aí que a gente tem sobre o imigrante, tem essa imagem, né, o estereótipo do imigrante, versus o que ele é mesmo, versus o ser do imigrante. Porque a gente sabe que quando ele chega nessa sociedade de recepção, quando, por exemplo, um boliviano chega em São Paulo, ele é muito mais do que o imigrante, porque ele, enquanto ser, ele traz todas as suas práticas culturais, né, as suas práticas sociais, que já no seu país eram já estabelecidos socialmente. Então tem todo esse jogo complicado. Estava até comentando que, como agora estou morando na França, eu sinto um pouco dessa diferença. Claro, a situação é totalmente diferente, porque eu estou lá enquanto estudante, né? Tem todo o pano de fundo que diferencia. Mas, por exemplo, quando nunca tive um prazer em pegar um pandeiro e tocar, né? Hoje eu vejo um pandeiro e já quero sair, né? Mesmo que eu não saiba tocar pandeiro, se eu vejo um cavaquinho, se eu ouço um funk, por exemplo, eu quero descer até o chão lá, né? Coisa que aqui, por mim, eu via funk todo dia e não gostava, né? Então, enfim, né? Coisas que a necessidade de encontrar a sua identidade, né? De praticar o seu ser mesmo, faz com que a gente acabe fazendo, né? Bom, então tem toda essa questão aí das práticas sociais e práticas culturais que fazem parte do ser do imigrante também, que a gente esquece quando a gente observa esse estereótipo que acaba sendo investido nele, né? Bom, dentro dessa questão do estereótipo, ou melhor, dentro dessa questão do ser do imigrante, a gente tem ainda as manifestações artísticas, né? Dentro dessas manifestações artísticas, a gente está destacando a canção, que a canção, enquanto manifestação cultural, possui então diferentes relações com o próprio sujeito que a produz, né? Seja, nesse caso a gente está trabalhando com os artistas enquanto produtores de canções, né? E qual é a relação que está estabelecida entre o sujeito e o objeto que ele produz, no caso a canção, né? É aí que entra a nossa primeira questão que a gente vai tentar responder, né? Qual a relação existente entre o imigrante e a canção? E dessa questão, naturalmente, surge uma outra, que é, a partir dessa relação, quais são os efeitos de sentido manifestados nesse encontro, né? A gente vai ver que existem diversas formas de abordar e de relacionamento com o próprio objeto produzido pelo sujeito. Bom, enquanto a gente pode dizer de uma metodologia, né, uma escolha metodológica que a gente vai abordar, a gente vai trabalhar então uma abordagem a partir da instância enunciativa enquanto unidade conceitual responsável pela totalidade de sentido do seu produto. Neste caso, o enunciado funcional, que é justamente nesse ato de produzir, no enunciado em si, que a gente realiza
a conjunção entre o enunciador e o seu objeto, né? O objeto que ele produz, que seria a canção. E aí, com isso, a instância enunciativa permitirá examinar a construção afetiva da canção por meio da ideia de que o objeto canção retoma vínculos afetivos entre o imigrante e sua terra natal. Então, meio que são esses três pontos, né? Como que o imigrante estabelece essa... não é bem estabelece, mas qual que é essa relação, essa dinâmica afetiva entre o imigrante e a sua terra natal, como ela se concretiza aí no enunciado por meio da produção da canção, né? Bom, dentre os diálogos teóricos e as teorias que a gente vai tentar e buscamos relacionar e utilizar como pano de fundo, né, para justificar o que a gente está querendo dizer, a gente vai trabalhar então com o processo de presentificação, né, com essa ideia de trazer, doado, do fazer junto, que é tudo, e da identidade também, que a gente vai trabalhar nessa questão do Landowski, né, implicações de diálogos teóricos, daí do Landowski a gente destaca aí o processo de presentificação com o objetivo de revelar como o vínculo afetivo entre dois sujeitos pode se tornar denso bastante para transformar o outro em um coenunciador, o que implica em estabelecer a participação e as responsabilidades do outro na constituição do enunciado. Já uma outra linha teórica que a gente vai trazer para abordar a temática também, né, de respeito ao trabalho do Denis Bertrand, que é a respeito da enunciação passional, né? Porque a enunciação passional, a partir dela, né, a partir da qual podemos identificar elementos constitutivos do enunciador que responderam igualmente pela constituição passional do enunciado cancional e, sobretudo, a relação que se estabelece entre enunciador e enunciado. Ainda, né, nas relações dos diálogos, para sustentar a proposta da relação passional do imigrante músico com seu enunciado objeto de valor, recorremos ainda aos regimes de interação entre identidade e alteridade para estabelecermos alguns estilos de vida da alteridade no universo artístico do cancioneiro imigrante. Então, como que se constrói esse todo de sentido aí através dessas três aproximações teóricas, né? Bom, o nosso corpus, para estabelecer essas aproximações, é um corpus que talvez seja conhecido de algumas pessoas, né? Que faz parte do projeto dos registros, né, audiovisuais do projeto Risco Permanente, realizados pelo coletivo Viramundo. Eu destaquei aqui embaixo, ou melhor, nós destacamos aqui embaixo, alguns autores, alguns artistas, né, que foram abordados no texto, no artigo escrito, né, com maior ênfase. Então eu achei interessante trazer aqui, se vocês tiverem interesse e tudo mais, mas como eles têm um destaque maior no artigo, e a gente vai possivelmente mostrar alguns deles durante a apresentação, para também situar vocês no que a gente está falando. Então, um princípio que na verdade orienta a análise do nosso trabalho, como a gente fala um pouco de afetos e de constituições passionais, é a questão justamente do simulacro, não é? Então, de como uma identidade constrói a imagem da alteridade, ao mesmo tempo constrói a sua própria imagem e tudo mais. Isso a gente usa para, na verdade, tentar identificar alguns elementos em relação ao próprio ato enunciativo de gravação dos vídeos, digamos assim. Né? Por que nós identificamos aqui esses elementos, esses sujeitos, esses artistas, como artistas imigrantes, digamos assim, para definir um pouquinho a questão do papel temático. Então, nós temos aqui de um lado esse simulacro do imigrante, não é, desse ponto de vista nosso, de analista, digamos assim, desse corpus, não é? Mas ao mesmo tempo eles também constroem seus próprios simulacros, e os simulacros, enfim, seus enunciatários e tudo mais,
na medida em que eles vão também, ao mesmo tempo, retomando elementos, digamos, meta-enunciativos, para falar sobre uma avaliação do seu próprio objeto, como ele é construído e tudo mais. Não é? Então, para isso nós usamos aqui esse regime de identidade e alteridade do Landowski, porque aí nós conseguimos também, ao mesmo tempo, articular uma questão que é aparentemente banal, mas que também, para nós, pareceu que era preciso explicar um pouquinho. E que é justamente assim, quando vamos supor, tem aqui um vídeo do Fernando Ferrer, né? Ele é um músico cubano e canta uma canção e música cubana, digamos assim. Então, o que nós temos aí nesse caso é um sujeito que está no polo da assimilação. Por quê? Porque ele tem um papel temático duplo, não é? Primeiro de ser cubano, segundo papel temático de ser cantor, consequentemente ele produz uma música que ele mesmo identifica como uma canção cubana, música cubana. Nós vamos ver que a partir da diversidade de registros, nós vamos ter outros tipos de situação. Como, por exemplo, nós vamos lá, tinha o Santa Mala, por exemplo, que era o grupo feminino de rap. Então nós temos ali o papel temático das meninas, que é de serem bolivianas, de serem cantoras de rap, né, ou serem cantoras. E aí elas produzem um rap, que já não é exatamente uma canção, digamos, boliviana, uma canção global, não é? Então tem uma relação aí do sujeito enunciador com a constituição dos seus papéis temáticos, que vão sustentar inicialmente essa identidade, não é? Mas que isso também só pode ser depreendido a partir dessa nossa observação como pesquisadores, não é? Enfim, nós aqui da nossa identidade identificamos aquela alteridade estrangeira e que ela se constitui por esses papéis temáticos e que eles consequentemente vão ou não reiterar esses traços na produção do seu enunciado musical, ou cancional, como nós chamamos aqui, tá? Bom, seguindo, então nós temos aqui, como eu falei para vocês, essa relação, né, sujeito e objeto, enunciado, não é? E que justamente assim, ainda é uma primeira exploração, digamos, dessa proposta, não é? Mas de tentar justamente articular essa questão do papel temático, duplo, enfim, variado desses sujeitos, não é? E que serve também, por outro lado, para tentar quebrar um pouco aquele estereótipo sempre associado do imigrante como sujeito trabalhador, braçal e tudo mais, não é? Que ele também possui outros tipos de papéis temáticos possíveis aqui. Você quer passar aqui algumas coisas, né? Só para vocês terem uma ideia. Bom, sobre o corpus, né, que a gente trabalhou, a gente decidiu, vocês viram que tinham alguns artistas selecionados, né? Agora com essa ideia sobre o quadrado do Landowski de assimilação, segregação, admissão, né? A gente vai conseguir, com tudo isso que o Alexandre Bueno falou, né, de visualizar as posições de cada um desses artistas. A gente não vai falar de cada um porque são muitos, né? A gente vai passar só um de cada exemplo que a gente vai abordar, para logo em seguida comentar como que é o universo passional deles, né? Como que é essa relação nesse enunciado passional e a relação de construção da canção, né, enquanto enunciado, né? Bom, o Fernando Ferrer, ele seria o músico cubano, né? Que é aquele, apesar daquela da obviedade. Soy inmigrante también aquí en São Paulo, aquí en Brasil. Después de andar viajando por el mundo por ahí, escogí venir para Brasil porque casualmente hice un viaje a Brasil hace un tiempo atrás y percibí que aquí no se conoce mucho la música latina, la cultura extranjera latina, y me llamó mucho la atención, me llenó de curiosidad venir a traer aquí un poco de cultura latina, en este caso cultura cubana.
se aproximar da sua cultura, da sua identidade, né? Fora do seu país. De certa forma, acaba reiterando um outro tipo de estereótipo, que é o do músico cubano que canta essa canção, meio Buena Vista Social Club, etc. e tal, né? Já olhando para um outro estilo de corpos, aqui, não para outro estilo, mas para uma outra relação, né? Entra, por exemplo, aqui, vamos pegar esses os escolhidos.